Varginha, Minas Gerais. Janeiro de 1996. Sul de Minas Gerais. O Brasil vivia um verão abafado, daqueles em que o calor parece pesar sobre os ombros e o ar fica denso, quase difícil de respirar. A cidade de Varginha, conhecida por sua calmaria e pela rotina pacata do interior, estava prestes a se tornar o centro de um dos maiores mistérios ufológicos da história moderna. O que aconteceu naqueles dias não foi apenas um avistamento. Não foram luzes distantes no céu que poderiam ser confundidas com satélites ou aviões. O que aconteceu em Varginha envolveu contato físico, operações militares complexas, criaturas biológicas desconhecidas e, segundo muitos relatos, a intervenção direta de governos estrangeiros. Para entender a dimensão do que houve, precisamos voltar um pouco no tempo, para a madrugada daquele dia 20 de janeiro. Enquanto a maioria da cidade dormia, algo silencioso já estava em curso. Radares militares, tanto no Brasil quanto na América do Norte, supostamente detectaram uma anomalia entrando na atmosfera. Não era um meteoro. A trajetória era inteligente, mas errática. Algo estava caindo. Testemunhas rurais, em fazendas afastadas cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, relataram ter visto, ainda na calada da noite, um objeto em forma de charuto, ou submarino, movendo-se lentamente, soltando uma fumaça estranha, como se estivesse avariado. O gado estava inquieto. Cães latiam para o nada. A natureza, que costuma sentir o perigo antes dos humanos, já sabia que aquele sábado não seria normal. Mas o primeiro sinal concreto de que a rotina da cidade havia sido quebrada aconteceu logo pela manhã. Por volta das 8 horas, o telefone do Corpo de Bombeiros tocou. Do outro lado da linha, uma voz anônima, mas urgente, relatava a presença de um bicho estranho em um barranco no bairro Jardim Andere. Agora, pare e imagine a cena. Bombeiros estão acostumados a resgatar gatos em árvores, capturar cobras, ou até onças que se perdem em áreas urbanas. Eles saíram do quartel com redes, luvas e caixas de transporte, esperando encontrar um animal silvestre ferido ou assustado. O que eles não sabiam é que aquela chamada mudaria suas vidas. Ao chegarem ao local, a atmosfera era pesada. O barranco era de difícil acesso, com mato alto. Quando os militares desceram e visualizaram a criatura, o choque foi imediato. Não era uma onça. Não era um macaco. Segundo relatos que vazariam anos depois, a criatura era bípede. Tinha uma pele marrom, oleosa, como se estivesse coberta por uma espécie de resina ou suor. Sua cabeça era desproporcionalmente grande, com 3 protuberâncias ósseas no topo. Mas o que paralisava quem a olhava eram os olhos. Grandes. Vermelhos. Sem pupilas. Olhos que não demonstravam agressividade, mas sim um medo profundo, quase humano, ou talvez, um medo de quem sabe que está muito longe de casa e ferido. A operação de captura foi rápida e silenciosa. O exército chegou logo em seguida, isolando a área com uma eficiência que não condizia com um sábado de manhã comum. A criatura foi colocada em uma caixa, coberta com uma lona, e levada. O cheiro no local era insuportável. Testemunhas descreveram como uma mistura de amônia com enxofre, algo químico, forte, que impregnava o nariz e causava náuseas. A cidade continuou sua vida, sem saber que o exército brasileiro estava em alerta máximo. E então, chegamos ao momento crucial. O momento que a história oficial jamais conseguiu apagar. Eram cerca de 15h30 da tarde. O calor estava no seu auge. 3 meninas voltavam do trabalho e de afazeres domésticos. Kátia, Liliane e Valquíria. Jovens, com a vida inteira pela frente, caminhando por um terreno baldio que servia de atalho entre os bairros. Elas conversavam, riam, viviam a normalidade da juventude. Até que a atenção de uma delas foi desviada para o muro de uma construção inacabada. Ali, agachado nas sombras, tentando se proteger do sol escaldante, estava ele. A descrição dada pelas meninas, minutos depois, em estado de choque, batia perfeitamente com o que os bombeiros haviam visto horas antes. A criatura estava encolhida, com os braços longos entre as pernas. Ao perceber as meninas, ela virou lentamente a cabeça.
Kátia, a mais velha, travou o olhar com aquele ser. Ela relatou, diversas vezes ao longo dos anos, que sentiu uma pena inexplicável. A criatura parecia sofrer. Ela parecia pedir ajuda telepaticamente, ou apenas emanar uma dor física intensa. O medo, porém, falou mais alto. O instinto de sobrevivência humano, diante do desconhecido, é correr. E foi o que elas fizeram. Correram desesperadas, gritando que haviam visto o diabo. Chegaram em casa pálidas, chorando, trêmulas. A mãe, Dona Luísa, achou que as filhas tinham sido atacadas por um humano, talvez um maníaco. Mas ao ouvir a descrição, pele marrom, veias saltadas, olhos vermelhos, 3 chifres, ela percebeu que o terror era de outra natureza. Dona Luísa, movida pela curiosidade e proteção materna, decidiu voltar ao local com as filhas. Ao chegarem lá, a criatura não estava mais. Mas a prova física de sua presença permanecia. No chão de terra batida, havia marcas estranhas, como se algo pesado tivesse sido arrastado. E o cheiro? Aquele mesmo cheiro de amônia e enxofre pairava no ar, tão forte que era impossível ficar ali por muito tempo sem sentir tontura. Nesse momento, o céu de Varginha começou a mudar. Nuvens pesadas se formaram rapidamente, e uma tempestade torrencial desabou sobre a cidade. Raios, trovões e granizo. Muitos dizem que foi apenas uma tempestade de verão. Outros acreditam que a mudança atmosférica estava ligada à energia daquelas naves ou daquelas criaturas. Enquanto a chuva lavava as ruas, apagando rastros e espantando curiosos, a movimentação militar se intensificava. Caminhões do exército, que raramente eram vistos em comboio na cidade, começaram a circular pelos bairros. A Escola de Sargentos das Armas, a ESA, sediada na cidade vizinha de Três Corações, estava em operação total. Mas para onde levaram a criatura capturada de manhã? E o que aconteceu com a criatura vista pelas meninas à tarde? Relatos de enfermeiros e médicos do hospital regional começaram a surgir sussurrados nos corredores. Uma ala inteira foi isolada. Pacientes foram transferidos às pressas sem explicação. Médicos foram chamados de suas casas, obrigados a assinar termos de confidencialidade antes mesmo de verem o paciente. E o paciente não era humano. Soldados armados vigiavam os corredores. O clima era de guerra. E no meio desse caos silencioso, um jovem policial militar, Marco Xerezi, estava cumprindo seu dever. Ele participou da operação de captura da segunda criatura. Ele tocou na pele oleosa do ser, sem luvas, sem proteção adequada. Naquele momento, Marco era apenas um jovem forte e saudável. Ele não sabia, mas aquele toque seria sua sentença. A noite caiu sobre Varginha. A cidade estava cercada. O exército controlava as saídas. Americanos, civis e militares, foram vistos chegando em aviões não identificados no aeroporto da cidade. Algo muito grande estava sendo encoberto. As famílias jantavam, assistiam à novela, sem saber que a poucos quilômetros dali, em uma mesa fria de hospital ou na carroceria de um caminhão militar, a prova definitiva de que não estamos sós no universo estava sendo analisada, empacotada e preparada para desaparecer. As meninas mal conseguiram dormir naquela noite. O olhar daquela criatura as perseguiria para sempre. Mas o pesadelo estava apenas começando. Nos dias seguintes, homens de terno preto bateriam em suas portas. Ofereceriam dinheiro. Fariam ameaças veladas. Tudo para que elas dissessem que tinham visto apenas um morador de rua, ou um casal de anões. A máquina de acobertamento estava ligada na potência máxima. Mas o que eles não contavam era com a coragem de testemunhas locais. O que eles não esperavam era que o cheiro da morte e do mistério não pudesse ser lavado nem pela chuva mais forte. No próximo vídeo, nós vamos entrar dentro do hospital. Vamos investigar o que aconteceu com o policial Marco Xerezi, como uma infecção misteriosa o consumiu em dias, e para onde os corpos, sim, no plural, foram levados. A operação de limpeza estava apenas começando, e o segredo de Varginha estava prestes a ser enterrado a 7 chaves, mas a verdade, como aquela criatura nas sombras, sempre encontra um jeito de ser vista. Para manter esse acervo aberto, precisamos do seu apoio.
Curta o vídeo e se inscreva no canal agora. No próximo vídeo, nós vamos entrar no hospital regional e revelar o destino trágico do policial Marco Xerezi. A verdade está logo ali.